Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise desse empate do Grêmio em 2-2 contra o Juventude. Empate arranjado no finalzinho, né? A gente quase perdeu esse jogo, mas mesmo tendo arranjado esse pontinho no final, é uma sensação de que fica mais um gosto de derrota do que de um pontinho que veio, né? Porque era um jogo fundamental para o Grêmio nessa reta final, na minha visão, o último jogo em que o Grêmio se encontrava como favorito contra o adversário. Aqui ao longo da análise eu vou destacar isso melhor, tá bom? Então, sem mais enrolação, já solta aí a intro. Bom, vamos fazer aqui a análise. Primeiro falar como é que foram marcados os gols da partida, depois a gente aprofunda na análise. E aí no final eu vejo com vocês a sequência restante do Brasileirão do Grêmio. Mas que nem eu falei, esse daqui era o último jogo que o Grêmio se enquadrava como favorito, na minha opinião. O resto tudo o Grêmio chega ou em nível muito equilibrado com o adversário ou como zebra. Ou seja, esse daqui era o jogo que você tinha que fazer os 3 pontos. E o Grêmio tropeçou de novo. Então, vamos falar primeiro como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo surge depois de um excelente lançamento do Edenilson para o Diego Costa. O Diego faz uma excelente jogada, rola para trás um passe perfeito para o Bright White chegar finalizando. Finaliza muito bem, faz 1-0. O Grêmio se acomoda a partir do 1-0, não cria mais nada. Não à toa o Grêmio terminou o primeiro tempo com míseros 2 chutes contra uma das piores equipes do Brasileirão. O Grêmio conseguiu dar 2 míseros chutes no primeiro tempo. E aí, penalizado com um gol no último lance do primeiro tempo. O Rodrigo ele acaba se machucando. Poderia ter segurado a substituição. O Renato opta por fazer a substituição ali no momento mesmo, queimar uma substituição. Tira o Rodrigo Eli e entra o Gustavo Martins. Gustavo Martins entra frio, falha nesse gol do Mandaka. É, Ele não ganha de cabeça e aí o Mandaka faz o gol de empate. Gol que muda completamente o contexto do jogo. Se o Grêmio volta para o segundo tempo no 1-0, poderia administrar o jogo melhor e explorar contra-ataques. Quando volta no 1-1, tem que voltar no desespero porque é obrigação a vitória. E aí o Grêmio não sabe lidar com essa pressão. O Grêmio é um time passivo, que nem eu já expliquei aqui no canal. O Grêmio não se impõe contra ninguém. O Goianiense tem mais chutes que o Grêmio jogando na arena. O Juventude, eu tava vendo as estatísticas, terminou empatado, mas foi por causa da pressão final do Grêmio. Por pouco o Juventude não tem mais chutes também. Então, assim, é um Grêmio que não consegue se impor contra ninguém. O Grêmio é um time passivo. Essa é a definição perfeita do Grêmio. E aí toma o segundo gol, gol marcado pelo Lucas Barbosa. Erro de novo do Gustavo Martins. Eu gosto de falar aqui que tem que utilizar jogadores jovens, tem que dar chance para jogadores da base, mas não é porque o cara é da base, não é porque o cara é novo que ele é bom. Então, assim, o Martins se queimou completamente, na minha visão. Já tinha sido expulso contra o Galo, um jogo que o Grêmio até abriu 2-0 e depois tomou empate. A zaga do Grêmio é horrível. Essa era a chance do Gustavo Martins pegar ritmo de jogo, ainda mais com a lesão do Rodrigo Eli. Não se ajudou, conseguiu falhar nos 2 gols, comprometeu completamente. Esse segundo gol é um erro de passe horrível, um lance besta. Ele erra o passe na entrada da área. O Lucas Barbosa recebe o passe do jogador do Juventude. Tira muito bem no Marquezinho. O João Pedro vai só olhando, nem para ele tentar dar um carrinho, né? Ele só olha a bola entrar. Faz ali o 2-1 do Juventude. E aí, o Grêmio chegou a meter uma bola no travessão com o Monsalve. Quando o momento é ruim, isso acontece, cara. O chute perfeito, a bola bate no travessão, vai nas costas do Gabriel. Em vários momentos, quando a fase é boa, bate nas costas do goleiro e entra. Bateu nas costas do goleiro e foi pra frente. Então, além do momento ser ruim, ainda vem um azar junto, né? E aí, no desespero na reta final, uma cobrança de falta, falta sofrida pelo Soteldo, né? O Cristaldo bate muito bem, tem o desvio do João Lucas, mata completamente o Gabriel, o goleiro do Juventude, e faz ali o gol do empate. Gol que é importante para não perder esse jogo, mas mesmo assim é um resultado horrível, tá bom? Vamos aqui para os destaques do jogo. Começando logicamente pelo Grêmio e aí a gente desenvolve aqui dando as notas também. Começando pelo gol, Marquezin. Cara, o Marquezin sempre foi muito contestado e justamente contestado. Um goleiro que não passa toda essa segurança, mas ele vem de jogos muito bons, tá bom? Contra o Goianiense ele chegou a pegar pênalti, deu azar que no rebote fez gol. Contra o Palmeiras, se não é o Marquezin, o Grêmio tinha tomado um 5-6-0, uma goleada histórica, que mostrou o quão patético é o futebol do Grêmio. Então o Marquezin, que é um cara que é muito contestável, vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio. Se não fosse o Marquezinho, o Grêmio teria sido humilhado pelo Palmeiras, talvez tivesse perdido esse jogo, porque ele defende um pênalti, né?
Com bola rolando não foi muito exigido, mas foi fundamental no momento que ele defende o pênalti. Analisando os gols do Juventude, o gol do Mandaka não tinha o que fazer, um cabeceio no cantinho. O gol do Lucas Barbosa estava cara a cara, então o Marquezinho não falhou em nenhum dos dois gols e ainda pegou o pênalti. Então vai ali uma nota 7 para ele. Na lateral direita, o João Pedro. Cara, eu já destaquei aqui no canal. Até uns 4, 5 meses atrás, para mim o João Pedro estava nível seleção brasileira, tá bom? Verdade, muito pela carência que a seleção brasileira tem de laterais. Inclusive, para mim, os laterais direitos hoje da seleção deveriam ser o Wanderson, ex-Grêmio, e o Wesley, do Flamengo. Mas vem sendo o Wanderson e Danilo, né? Enfim, o João Pedro abaixou demais. Demais o nível. É um jogador que hoje é o comum do comum do comum. É um cara que não ataca bem, é um cara que não defende bem. Ele dá perigo no ataque, mas sobe muito pouco. E defensivamente também vai mal. Ele também não compensa na garra, no esforço. Tanto é que no segundo gol, que nem eu destaquei. Ali, cara, ali você tem que dar a vida, bicho. Depois de dar a cavadinha ali, o Lucas Barbosa chega dando um carrinho, se esforça. Não, foi a coisa mais normal do mundo. Ele só vai cobrir a posição dele para ele não falhar. Ele só vai ver a bola entrar, ao invés de pelo menos tentar dar um carrinho. Nada disso. Então, assim, quando o cara é mediano, e o João Pedro é mediano, ele tem que compensar em algum aspecto. Ele não compensa no ataque, ele não compensa na defesa, ele não compensa nem no esforço. Então, assim, o nível do João Pedro baixou demais. Vai uma nota 2. Por mim, não continua para a temporada que vem. Vinha sendo uma unanimidade na lateral direita na minha visão. Não acho que o Fábio tem que pegar a posição, porque o Fábio também rende menos ainda do que o João Pedro. Mas o Grêmio tem que repensar essa posição, talvez para a temporada que vem, dar um ritmo de jogo bem bacana para o Igor, que tem potencial para pegar essa vaga, ou até mesmo ir atrás de um lateral que renda mais, porque o João Pedro é o comum do comum do comum. Abaixou demais o nível nesses últimos tempos. Nota 2. Na esquerda, o Reinaldo. O pênalti que ele faz é um negócio horrível. Eu já comentei aqui no canal. Para o Reinaldo jogar, o Grêmio tem que jogar com 3 zagueiros. Se não for assim, não adianta. Porque o Reinaldo do meio para frente contribui, do meio para trás ele é horrível. Todo jogo do Grêmio tem falha do Reinaldo. O gol do Palmeiras, quem estava marcando o Estevão, o Reinaldo. Aqui nos gols do Juventude, tudo bem que a falha maior no segundo gol é do Gustavo Martins, mas de novo o gol foi pela esquerda. E o principal, o pênalti. Um pênalti que ele erra um domínio e depois faz um pênalti bizarro. Então, assim, se não é o Marquezinho, a gente estaria falando de uma derrota por conta do Reinaldo e do Gustavo Martins. Os piores do Grêmio, na minha visão. E olha que tiveram muitos. Inclusive o Renato é o principal, porque se um jogador vai mal, a culpa é do jogador. Se o time inteiro vai mal e, consequentemente, jogo após jogo, ao invés de melhorar, só piora, tem muita conta do treinador, né? Mas enfim, o Reinaldo vai 1-0. Ninguém aguenta mais o Reinaldo, né? Acho que isso daí já tá meio nítido para a temporada que vem. No final do Brasileirão, eu vou ver se eu separo um vídeo só pra gente analisar o elenco do Grêmio, dos jogadores que deveriam permanecer e dos jogadores que deveriam ir embora. E aí, quando tiver especulações, eu posso trazer aqui no canal também pra gente analisar quais são as melhores decisões pro futuro do Grêmio. Então, vamos seguir aqui para a zaga. O Rodrigo Eli, cara, o Rodrigo Eli vem sendo, para mim, o principal zagueiro do Grêmio. Ele é titular absoluto na minha visão. Infelizmente saiu machucado, vai fazer falta. Tecnicamente é muito bom. Que nem eu falei, quando o cara é mediano, ele tem que compensar com o esforço. E o Rodrigo Eli tem isso de sobra. Não à toa machucou justamente dessa forma. Então o Rodrigo Eli vai uma nota 10 no tempo que esteve em campo, foi muito bem. Não à toa, logo depois que ele sai, o Grêmio toma gol. Então, Rodrigo Eli nota 10, vem muito bem. Talvez um dos principais destaques do Grêmio na temporada. Eu diria que pelo menos top 3 dos melhores jogadores do Grêmio na temporada é o Rodrigo Eli. E ele foi muito questionado e deu a volta por cima. Hoje, pra mim, é o principal zagueiro do Grêmio. Infelizmente saiu machucado e o Grêmio sentiu muito por conta disso. Nota 10. O Jeromel não dá mais. Ah, é ídolo. Tudo bem, é ídolo. Fica no passado. No presente não dá. Nem o Jeromel, nem o Kahneman. Esses dois já deu, tá bom? O Kahneman dá pra você revender porque não é mais tão velho. E o Jeromel tem que aposentar porque não dá mais. Então ele não acompanha na velocidade. Tecnicamente não é mais o suficiente. Então, realmente, terminar a temporada, o ideal pro Grêmio, pelo menos, é ele aposentar. E é o que vai acontecer, né? Enfim, vale uma nota 3. No meio de campo, o Dodge. Cara, o Dodge é muito comum. Esse meio de campo do Grêmio é muito comum. O meio de campo do Grêmio que tem tantas opções boas no banco, né? Do meio pra frente, com o Monsalve, Aravena, o Vila Sante, o Soteldo. E o meio de campo titular com Dodge, PP e Edenilson. Isso é meio de campo de time rebaixado, cara. O Dodge é um volante
que ele se. É o que eu falei. Quando o cara é mediano, ele tem que compensar no esforço. O Dodge faz isso, ele compensa no esforço. Mas tecnicamente ele é comum. Tá? Vai uma nota 5. O PP eu tenho agonia de ver jogando. Eu já comentei aqui no canal. O estilo de jogo do PP é o seguinte: é aquele cara que vai pegar a bola, ou vai tocar pro lado, ou vai tocar para trás, ou ele vai pegar, vai prender, vai conduzir a bola e vai simular uma falta. Que é a coisa mais ridícula que porra, é um negócio horrível. Quando tem algum árbitro minimamente com personalidade, o PP passa vergonha. Porque ele toda hora vai se jogar, vai pegar com a bola com a mão e vai dar falta para o adversário. Porque ele só faz isso. E para mim, quando é essa a formação, quando é esse o estilo de jogo, o segundo volante é fundamental para fazer o jogo acontecer. No geral, o segundo volante é o que faz o jogo acontecer, que desenvolve o jogo. E o PP não consegue fazer isso, tá bom? É um jogador muito comum, que nem eu já comentei no canal. O PP é jogador do Cuiabá, é jogador do Juventude, é jogador do Atlético Goianiense, é jogador do Bragantino. Do Grêmio, não. Nota 2. O Edenilson, pelo amor de Deus. O Edenilson não é ruim, mas para quem tem Monsalve, cara, o Edenilson não tem a menor condição. E o Renato, ele consegue se queimar justamente nessas insistências. A passagem inteira dele pelo Grêmio, os pontos negativos é muito pelas insistências dele. Quando ele tinha Everton, Cebolinha e PP, ele preferia o Alisson. Agora que ele tinha o Monsalve e o Cristaldo, dessa vez até começou com o Cristaldo, mas ele prefere o Edenilson do que o Monsalve. Então, assim, ele se queima sozinho. Ele insiste com os jogadores dele que não fazem o menor sentido. Se você acumula muitos jogadores bons tecnicamente e faz algum esforço para fazer isso acontecer, beleza. Mas nunca a melhor opção vai ser você tirar os jogadores que são melhor tecnicamente e colocar os caras que se esforçam mais. Pô, se você quer jogador que se esforça, cara, você é time de Série B, você é time de Série C. Você tem que ter um jogador que é bom tecnicamente e que esteja comprometido. Isso é o suficiente. Agora, você tirar jogadores que são bons tecnicamente, que são os melhores do elenco, para colocar um cara porque ele se esforça, pô, se esforçar é o mínimo. Se o cara é bom e não se esforça, não devia nem estar no elenco. Se o cara é ruim e se esforça, também não devia estar no elenco. O mínimo é o cara ser bom e se esforçar. O Edenilson não rende, pro Renato se esforça, porque isso não aparece dentro de campo também. Então o Edenilson vai uma nota 0. Ele não é ruim, ele é mediano. Mas para quem tem um diferenciado, que é o Monsalve, não faz sentido você usar o Edenilson. 0. O Cristaldo foi discreto no jogo. Eu acho que seria interessante utilizar o próprio Cristaldo como segundo volante, cara. Porque ele, de origem, era um jogador que era mais recuado do que meio campista, tá bom? E é um cara que, claramente, tem muito esforço. Ele é argentino, né? Argentino normalmente é assim mesmo. Então ele dá carrinho, ele ajuda na marcação, ele volta e tem a visão de jogo. Então acho que poderia ser testado, inclusive, talvez um meio de campo com Vila Sante, Cristaldo e Monsalve, com o Cristaldo fazendo um segundo volante. Ah, mas é muito ofensivo. É melhor você ser muito ofensivo, ter a bola e ser protagonista do que você ser passivo, jogar com Dodge, PP e Edenilson e jogar mal todo o jogo. Então é melhor você correr riscos do que você encher de jogador mediano e jogar mal todo o jogo. Se o Grêmio tivesse jogando mal com o Renato insistindo em jogadores bons, tentando colocar muitos jogadores de frente, beleza, a gente entenderia. Só que o Grêmio joga mal e jogo após jogo ele tira os caras bons e vai enchendo de jogador mediano esforçado. E aí você vira um time de Série B, um time de Série C. Você quer jogador mediano esforçado? Treina o Juventude, não o Grêmio. Vamos nota 7 ali pro Cristaldo. No ataque, o Bright White. Cara, é porque o Bright White é diferenciado. Ele é um atacante que se movimenta muito, dá muita opção. E é por isso que ele consegue finalizar tanto, mesmo num time que não gera nada pro centroavante. Então, o Bright White muito bem nas oportunidades que teve. Teve uma chance cara a cara que o Gabriel defendeu. Mas ele recebe muito pouco a bola, cara. Realmente é muito ruim ser jogador do meio pra frente do Grêmio, porque você basicamente marca, 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 e aí na hora de atacar você tá cansado. Então vai uma nota 8 pro Bright White. O Diego mandou muito bem no gol do Grêmio, dando assistência, e depois demorou demais pra sair, cara. Era pra ter colocado o Arezzo muito antes. Na minha visão, era pro Diego Costa ter sido expulso, inclusive. Teve uma falta que eu acho que ele fez no Lucas Barbosa, se eu não me engano, que era pra mim plausível o segundo cartão amarelo e ser expulso. Ainda bem que o juiz não deu. Mas o Diego participou bem do gol, depois ficou discreto. O Grêmio se baseava muito em contra-ataque. E se basear em contra-ataque contra o Juventude já é vergonhoso por si só. Mas o Grêmio se baseava nisso. E se basear em contra-ataque usando o Diego Costa como velocidade, teve um lance que ele vai pro X1 com o cara, ele coloca na frente e não aguenta chegar na bola. Então, assim, se você vai jogar no contra-ataque, usa jogador de velocidade. E não explora isso no Diego Costa, né?
Vai uma nota 5. Entraram, o Soteldo entrou muito bem, mudou o jogo pela ponta esquerda, vai uma nota 8. O Arezzo, cara, é impressionante, porque o Arezzo joga muito pouco e todo jogo que ele entra, ele mostra que é bom centroavante e ainda tem que desempenhar uma função de armação. E ele tá mandando muito bem nisso, com excelentes passes, que inclusive é muito difícil ver um centroavante com tanta técnica. Deu uma fatiada pro Pavon, deu uma virada de jogo espetacular pro Soteldo, coisas que a maioria dos centroavantes não conseguem fazer e o Arezzo consegue fazer muito bem. Eu diria que se for para usar dois centroavantes, usa o Bright White e o Arezzo. E não dando tanta insistência no Diego Costa. Cara, o Grêmio é um time que tem muito jogador jovem promissor. Só você ver quem entra. O Gustavo Martins é jovem, o Monsalve é jovem, o Arezzo é jovem, o Soteldo não é velho, o Pavon não é velho. Mas o Renato prefere o Diego Costa, o Edenilson. Do meio para trás é um time muito velho também. Então, cara, não dá nem pra falar que o Grêmio tá sentindo porque tem muitos jogadores jovens. Porque, ó, o Marquezinho é velho, o João Pedro também tá longe de ser jovem, o Jeromel é velho, o Rodrigo Eli é velho, o Reinaldo é velho, o Dodge tá longe de ser jovem, o PP, mais ou menos jovem, o Edenilson é velho, o Cristaldo também tá longe de ser jovem, o Bright White é velho, o Diego Costa é velho. Então, assim, é um time muito velho, cara. E você usar isso como estratégia, usar contra-ataque ainda, e com jogadores com uma idade avançada, pô, se você for usar contra-ataque, coloca moleque de 19, 20 anos pra correr. E não os caras assim cansados, que aí o time não vai ter gás, o time que não tem a postura protagonista, então tem pouco a bola. Então é um time que é todo mal montado, cara. Porque se você vai jogar no contra-ataque, no mínimo tem que ter jogador rápido. Não, não usa isso. Então, assim, é um time que é muito mal escalado, muito mal treinado, um time que não consegue ser protagonista, que nem eu falei. Pra mim, a descrição perfeita pra esse Grêmio é passivo. É um time que não se impõe, tá bom? Enfim, o Arezzo muito bem, nota 8. O Monsalve muito bem, ele prende demais a bola, mas de novo, é porque o Grêmio é uma bagunça. Em um time organizado, o Monsalve é muito acima da média. Em um time bagunçado, ele pode ser criticado porque perde muito a bola, porque solta pouco a bola. Então, assim, em um time organizado, o Monsalve é muito acima da média. Em um time bagunçado, ele pode receber críticas. Então, assim, é um cara diferenciado, mas nesse time bagunçado tem momentos que ele prende demais a bola, tá bom? Ele quase faz um golaço, se a bola vai 5 centímetros para baixo entrava, acabou explodindo no travessão, e acabou prendendo demais a bola em alguns momentos. Mas, de novo, em um time organizado, ele é muito acima da média. Nota 7. O Pavon entrou. E o Pavon é impressionante. O Pavon ele é rápido, ele é atacante que já foi de nível seleção argentina. Mas é um atacante que não tem habilidade, cara. É impressionante. Porque toda jogada do Pavon é porque ele usa a força física. Ele não tem o gingado, não tem o drible necessário para um ponta. Enfim, é um Pavon que, se fosse brasileiro, ia estar sendo escorraçado. Mas é porque ele já é argentino, já jogou no Boca, já jogou no Galo, já jogou na seleção argentina. Então, ele tem muito nome. Mas dentro de campo, falta habilidade. É um jogador que é muito comum. Tá? É esforçado, mas é muito comum. É uma nota 6. E o Gustavo Martins, 0. Eu gosto dele. Eu acho um bom zagueiro. Mas, cara, nesse nível que o Grêmio tá, você tem que fazer o básico. Principalmente se você é defensor. E compensar com garra, com dedicação. E é por isso que o Rodrigo Eli virou uma peça tão importante do Grêmio. E o Gustavo? Tentava virar umas bolas assim, nada a ver, perder umas 3 4 posses, coisas assim, idiota, era só tocar, virar o jogo pro Jeromel, sair jogando curto, ele forçava uns lançamentos horríveis, ao invés de você de administrar a posse, valorizar a posse de bola, colocava a bola em disputa a todo momento, e defensivamente falhou no gol do Mandaca e entregou o gol do Lucas Barbosa, então 0 pro Gustavo Martins. Por mim vende, como é novo dá pra conseguir um bom dinheiro, mas dentro de campo não faz por merecer as oportunidades que tem. 0. Do lado do Juventude, dá pra destacar. Deixa eu ver quem que dá pra destacar. O Danilo Bosa marcou relativamente bem o Diego Costa. O Lucas Barbosa finalizou demais, com certeza foi o jogador que mais finalizou no jogo, o jogador mais perigoso da partida. O Tagliari perdeu um pênalti, né? Aqui tá escrito Bill, mas é Gabriel Tagliari. Perdeu o pênalti que se faz ali, provavelmente matava o jogo. O que mais dá pra destacar? Só isso mesmo. Estatísticas: 11 chutes do Grêmio sendo 4 a gol, 11 do Juventude sendo 5 a gol.
E o Grêmio só produziu 11 por causa da pressão final. Até mais ou menos uns 15, 20 do segundo tempo, o Grêmio não tinha produzido 3 chutes direito, cara. Isso é um negócio bizarro. De novo, se você perceber, as críticas do Renato para os jogadores sempre é em torno da parte técnica. Ah, como é que erra o passe? Ah, como é que erra o chute? Isso é o de menos. Isso você arruma no treinamento. Tudo você arruma no treinamento. Mas a questão é, o time tem que estar produzindo muito. Produzindo chute, produzindo escanteio, gerando volume de jogo. E aí depende dos jogadores se ele vai acertar a finalização, se ele vai caprichar no chute. Agora, se o time não consegue se impor, não consegue ter mais chutes. Dessa vez teve mais posse de bola porque estava perdendo o segundo tempo inteiro. Senão o Juventude ia ter mais a bola também. Então, não consegue se impor, não consegue ter mais escanteios, não consegue ter mais chutes, não consegue ter mais posse de bola. É culpa do técnico, porque o time é mal treinado. Agora, se é um jogo que o jogador finaliza mal, aproveitamento de chutes agora é baixo, aí sim a responsabilidade é do jogador. Quando o time não constrói, nem chuta, nem escanteios, nem nada, é porque o time não sabe o que fazer, é um time bagunçado. E o Grêmio representa isso muito bem. É um Grêmio completamente bagunçado, completamente mal treinado e mal escalado. Então, assim, é um Grêmio que é a cara do mediano, é a cara do nada demais. Isso porque eu já comentei aqui, do meio pra frente, o Grêmio é uma das melhores equipes, um dos melhores elencos do Brasil, do meio pra frente. São poucas as equipes que têm como opção Bright White, Cristaldo, Diego Costa, Soteldo, Arezzo, Monsalve, Pavon, enfim, Aravena. São opções muito boas, cara. E o Renato não consegue fazer eles renderem. Inclusive deixa a maioria deles no banco. Então, é um time muito mal aproveitado, que teria um potencial muito maior com um técnico que teria um trabalho minimamente decente, que não é o caso do Renato. Então, é isso. Posse de bola 57-43, faltas 17 do Grêmio tendo 3 amarelos, 16 do Juventude tendo 5 amarelos. Escanteio 5 para o Grêmio, 4 para o Juventude. Com esse resultado, a gente está na 13ª colocação com 40 pontos e o Juventude na 15ª com 38. O Grêmio está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Isso porque o Fluminense vai jogar ainda com o Fortaleza. Se vence, empata em pontos com o Grêmio. Cara, tem muito time ruim no Brasileirão, tá? No papel, o Grêmio é melhor que o Goianiense, melhor que o Cuiabá, melhor que o Bragantino, melhor que o Criciúma, melhor que o Fluminense, melhor que o Atlético Paranaense, melhor que o Juventude, melhor que o Vitória, melhor que o Vasco. Pelo menos é melhor que esses, tá? Talvez melhor que o São Paulo, talvez melhor que o Cruzeiro, talvez melhor que o Inter, melhor que o Fortaleza, talvez melhor que o Bahia, que o Corinthians eu acho que não, que o Galo eu acho que não. Mas pelo menos melhor que esses, e era pra estar uma posição muito melhor, cara. É porque o time é uma bagunça, é muito mal treinado. E que nem eu falei, o Grêmio tem muitas opções boas desse meio pra frente. Só que o Renato não consegue fazer render o mínimo. Enfim, só pra fechar o craque da partida e a gente vê a reta final aqui dos jogos do Grêmio, pra gente analisar aqui. Craque da partida, do lado do Grêmio eu vou destacar primeiro tempo bom do Rodrigo Eli, mas não jogou o jogo inteiro, então não vai ser o craque da partida. Mas primeiro tempo bom do Rodrigo Eli, Cristaldo decisivo na reta final, 10 minutos bons do Diego Costa. O Bright White muito bem no jogo, sempre que teve oportunidades foi bem. O Soteldo mudou o jogo, entrou muito bem. O Arezzo entrou muito bem. O Monsalvo entrou muito bem. O pior da partida para mim é disparado o Gustavo Martins. E aí vale destacar o Reinaldo também, mas o Gustavo se superou, disparado o pior da partida. Destaques do lado do Juventude. O que dá para destacar? O Lucas Barbosa fez um grande jogo. E é isso. O craque da partida para mim é o Lucas Barbosa, tá bom? E é isso. Comenta aí embaixo pra você já quem foi. Só vamos ver aqui, nessa reta final, quais os jogos que o Grêmio tem pra jogar ainda. Tá? Deixa eu puxar pra cá pra dar pra enxergar. Ó, sequência do Grêmio nessa reta final. Temos Cruzeiro fora de casa. É dia 27, vai ser logo depois do jogo da Sul-Americana. A gente vai ter que torcer muito pro Cruzeiro ganhar do Racing, a final da Sul-Americana. O Cruzeiro ganhando do Racing vai basicamente jogar a reta final do Brasileiro só para cumprir tabela. O Cruzeiro perdendo do Racing vai dar a vida para pegar a vaga de Libertadores. Então o melhor para o Grêmio é o Cruzeiro vencer do Racing e dependendo, se o Cruzeiro ficar bem posicionado, ainda abre mais uma vaga de pré-Libertadores. Mas com esse futebol do Grêmio é difícil, tá bom? E olha que daria, tá?
Tanto é que o Corinthians embalou agora, e eu acho que pega pra Libertadores, porque é um time que é muito forte, esse do Corinthians, é um time que tá muito bem montado, e eu acho que tem potencial para isso. Mas o Grêmio, não. Tem jogadores para isso, mas não tem técnico para fazer isso acontecer. Fora de casa, o Grêmio é zebra. Em casa contra o São Paulo é mais time. Fora contra o Vitória vai dar a vida, esse jogo vai ser muito difícil. E em casa contra o Corinthians, provavelmente chegando, podendo pegar pré-Libertadores, tá bom? Então acho que o jogo que é mais plausível o Grêmio vencer é o... Dependendo, se o Cruzeiro vencer do Racing, é mais plausível vencer, mas é fora de casa, é muito difícil. E o São Paulo, porque o São Paulo ainda vai poder chegar brigando por Libertadores. O Grêmio é zebra contra todas essas equipes, tá bom? O Grêmio não é favorito em nenhum jogo. Era muito favorito contra o Juventude. Pipocou e empatou. Então o Grêmio se complicou demais. Daqui, se fosse me perguntar os resultados, eu acho que empata com o Cruzeiro. Eu acho que empata pro São Paulo. Aqui eu acho que empata ou perde pro Vitória. E aqui eu acho que empata com o Corinthians. São todos os jogos que é mais plausível o empate ou a derrota do que a vitória do Grêmio. Então o Grêmio se complicou em um campeonato que não tinha como se complicar. Mas conseguiu fazer um jogo pior que o outro. E aí. Já deixa eu mudar a tela. E aí depois nas entrevistas ainda tem que ouvir o Renato. Eu não assisto mais, né? Mas dá pra ver alguns cortes. Falando que a culpa é da enchente. Sim, é da enchente sim. O Juventude não sofreu com isso. O Inter, que tá brigando por G4, não sofreu com isso, né? Foi só o Grêmio, realmente. Foi só o Grêmio. Enfim, é inacreditável. O Grêmio é patético. E de novo, no papel, o time do Grêmio é muito bom do meio pra frente. Do meio pra trás, sim, é ruim. Só tem o Rodrigo Eli de zagueiro a nível decente. Os dois laterais fracos, o Dodi é mediano, mas de opções do meio pra frente muito boas e o Renato não faz render o mínimo. Esse jogo contra o Palmeiras, que tem análise aqui no canal, foi o mais vergonhoso que eu já assisti do Grêmio. Ficou só 1-0, mas foi por conta do Marquezinho. Mas a postura mesmo de time amador, tá bom? Então é um Grêmio que é completamente bagunçado, um time que não se impõe, um time que, de novo, a melhor descrição pro Grêmio é passivo, tá bom? E, enfim. A temporada do Grêmio foi horrível, um lixo, tá bom? Pra próxima temporada, não tenha dúvidas, o Renato tem que ir embora e tem que ter uma reformulação, tem que ter um time mais jovem com jogadores mais promissores. E tem muitas opções dessas no banco, só que o Renato não gosta, né? Prefere os amiguinhos mais velhos dele. O Edenilson, enfim, o Diego Costa. Tá bom. É isso, não tem muito mais o que falar. Pra mim, o craque da partida de novo é o Lucas Barbosa. Comenta aí pra você quem foi. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E comenta aí se você acha que o Grêmio escapa ou não. Eu acho que escapa porque o Bragantino não tem torcida. Na reta final isso vai pesar. O Cuiabá é horrível, vai ser rebaixado. Tem que ver se... Eu acho que Criciúma ou Juventude fica com a última vaga. Mas esse time do Grêmio vai ter uma sequência de jogos difíceis, né? Então... se vencer 2 jogos é muito desses 4. Vai ser muito difícil, tá bom? Enfim. O fato não dá o mínimo ânimo esse time do Grêmio. É horrível. E principalmente por conta do Renato, né? Ele é ídolo, mas essa idolatria vai diminuindo dia após dia por causa de um trabalho horrível dele. E que o time não é ruim. Ele só é mal treinado, tá bom? Enfim. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.